Bora agora falar das mulheres de machos alfa. Bom, no vídeo passado falamos dos homens, agora vamos falar aqui, né, dos perfis das mulheres de machos alfa. Então vamos falar dos 4 principais, né? Esther, a Luz, a Daniele e a Blanca. Então senta aí, pega sua água, o seu café. Se você quiser me acompanhar aqui num vinho para esse bate-papo, pega seu vinho e vamos nessa prosa. Vamos começar falando pela Esther. A Esther, para você que assistiu Machos Alfa, é a esposa do Luiz. É aquela mulher yang, que é a energia masculina lá no talo. A mulher que aprendeu a resolver tudo, a fazer tudo. Ela vestiu uma armadura, né, de força. Ela é uma mulher potente, uma mulher que mais vive exausta, vive esgotada, mais faz, mais resolve, trabalha. Vive num cansaço físico e mental, ela vive esgotada. Perdeu aquela conexão com o marido. Então, um dos problemas deles ali, né, é a falta de intimidade de casal, de sexual. Eles não conseguem mais ter relações prazerosas, não conseguem mais ter relação, e aí eles começam a inventar várias coisas para tentar resgatar aquilo. Tem uma dificuldade de dar e também de receber. Ela tá fora do feminino, ela tá totalmente perdida, né, com o seu feminino perdido. E é engraçado que eles vão buscar alternativa, e você vê lá eles conversando, só que eles não olham para dentro, né? Eles não se percebem, eles começam a buscar somente fora, né? Vai atrás disso, faz aquilo, tem uma ideia daquilo, e tudo dá errado, porque ela não se olhou, ela não se analisou, ele também não buscou tentar entender o que está acontecendo em relação a eles, não tentou buscar, né, ser mais feminina. Ela é uma mulher que ela já não tem mais prazer com nada, então não tem mais prazer com o marido, vai buscar fora, depois se arrepende, enfim. Não tem prazer no trabalho, né, não sei se algum dia ela teve, mas, né, ali a gente vê que ela sempre tá ali de mau humor, fazendo de qualquer jeito. Não tem paciência, né? Ela é uma instrutora, não tem paciência, enfim. Falou pra menina tomar lá um negocinho antes da prova, fazendo, sabe, de qualquer jeito, sem paixão pelo que faz, sem amor, sem libido. É uma mulher que perdeu a libido pela vida, porque colocou aquela capa da guerreira, aquela capa da Xena, que eu preciso fazer, que eu preciso resolver. Ela acostumou com o caos, deixou de ser leve, perdeu a conexão. Você olha também ela com os filhos, ela não tem aquela amor, aquela leveza de mãe. Óbvio que ela gosta dos filhos dela, né? Mas ela é meio que, sabe, seca, grossa, né? Teve um episódio lá que ela foi dar um conselho lá pro menino que tava tendo problema lá na escola. Ela falou, chuta a canela do amiguinho lá, da amiguinha lá. Então ela era muito prática, né? Muito yang, muito masculina. Perdeu ali toda a conexão, perdeu a leveza, perdeu a paixão, a libido. Com as amizades também, ela não tinha aquela coisa do acolhimento, né? Ela sempre pensava nela, egoísta demais, né? Tudo era pra ela. E isso, teve um episódio que a Luz contou um segredo pra ela, que tava saindo lá com o filho do cara que ela tava ficando, e aí ela não era pra contar pra ninguém, né? Principalmente pro Raul, que era o ex da Luz. Ela foi lá e deixou escapulir, né? Contou o segredo da Luz, né? Um outro episódio também, eles tinham ido viajar em casais, o Raul tava com uma outra pessoa lá. Ela chamou a Luz pra ir, a amiga pra ir, sem contar que ele tava lá com outra pessoa, ou seja, sem preparar a amiga, ou seja, só pensava nela, tudo era nela, né? O Raul deu uns vídeos lá pro marido dela guardar, íntimos com a Luz, se apropriou daquilo, pegou, começou a usar aquilo pra tentar trazer libido pra ela, ou seja, né? Ela tinha inveja da vida das amigas, mas ela não entendia o que ela precisava fazer pra poder ser mais leve, né? Ela não olhava pra dentro, ela ia, fazia, acontecia. Um outro episódio que mostra bem o detalhe dessa polaridade, não sei se vocês vão lembrar, eles foram viajar e aí os homens estão saindo da van, né? Eles foram para um outro lugar e estão pegando a mão das esposas para descer da van. Então o Pedro pega a da Daniele, né? O Raul pega a da Luz, a Esther ela já desce na frente. Né? Eu faço e aconteço, eu sou a Xena, não preciso. Então ela já desce na frente, né? E o Luiz atrás. Então são coisas assim que a gente vai vendo, ela está totalmente longe, né, de uma mulher feminina. Um outro ponto também, quando o Pedro precisa de uma companhia, o Pedro já estava separado da Daniele, ele ia para um evento da empresa dele, da nova empresa. A atual chefe dele estava dando em cima dele e ele estava dizendo que ela estava assediando ele, então ele queria levar lá uma mulher, uma companhia. Aí o Luiz falou pra ele assim, leva a Esther, né, ela vai gostar de ele. Ele falou, não, Esther não. Ou seja, né, essa mulher masculina, ela não vai agregar em nada, né, nem pra isso ela servia. Então a Esther, ela tem aquele arquétipo, né, da mulher yang, da mulher masculina, da guerreira, da Xena, da mulher trator, que passa por cima, faz e acontece, não consegue
respirar, ela não consegue se abrir para receber, né? Ela não confia em ninguém para isso, né? E aí quando ela entende que ela precisa fazer algo para mudar, para poder salvar o caminho dela, ela não consegue entender o que deve ser feito, né? Ela só olha para fora. Então ela não consegue voltar para dentro, olhar para dentro dela, né? Fazer aquela reflexão, né? O que eu tô fazendo, né? O que eu posso fazer? Qual que é o meu lugar como mulher, né? O que eu posso fazer para ser mais leve? E ela queria ser mais leve, tanto é que ela invejava a leveza das amigas, mas ela não conseguia, não sabia nem como, né? Então, muitas vezes, nós estamos nesse papel de mulheres a fazedora de tudo, a guerreira, que não dá brecha nem para o homem ser o homem da relação, né? Nem para o homem tomar as atitudes muitas vezes, né, e à frente de algumas coisas, porque quando ele pensou a gente já fez, né, a mulher já fez, ela não tem paciência, ela tem uma energia masculina muito alta, então é necessário dar uma baixada, né, nessa energia, começar a buscar o equilíbrio, e não é fácil, né, não é uma coisa fácil, é uma coisa que é construída tijolinho por tijolinho, mas precisa de muita consciência, né, precisa de estar muito consciente, porque esse arquétipo, né, essa energia da fazedora, ela vem do inconsciente, quando vê já foi. Então precisa trazer a luz e precisa levar consciência, estar consciente em todos os passos, né? O Jung, ele tem uma frase que eu sempre falo, né? Uma frase maravilhosa, que ele fala que muitas das vezes a gente tá fazendo as coisas de forma inconsciente, chamando aquilo de destino, né? Porque não tá utilizando a consciência para aquilo. Então é necessário trazer a consciência. Então a Esther é a mulher trator, é a mulher Yang, é a mulher masculina que resolve, que faz e que acontece. E que por causa disso perdeu ali a sua leveza, a sua feminilidade e até o prazer. A Luz é aquela mulher bem resolvida, sabe? Aquela mulher que fala, não, eu sou bem resolvida, eu não preciso de nada, nem de ninguém. Só que ela tá no arquétipo da mãezona, da mãe. Tanto é que quando a gente vai olhar ela lá com o Raul, lá no início, lá na primeira temporada, o Raul mora com ela. O restaurante em qual o Raul é sócio tá no nome dela, ou seja, ela é a mãe do Raul, né? A casa é dela, ela que decide, ela que faz, ela que acontece. E aí ela decide abrir o relacionamento, descobre que foi traída, eles se separam. Se o autor fosse escrever algo referente à Luz, do passado dela, provavelmente ela é uma mulher que teve algum tipo de problema relacionado aos pais, ao casamento, ou foi um casamento falido, ou o pai traiu a mãe, ou a mãe traiu o pai, ou enfim, alguma coisa ali aconteceu, porque ela vira uma advogada de divórcio, e ela falava já, né, pro Raul, ela falava, olha, eu não quero casar, eu não acredito na monogamia, porque eu não acredito no casamento, sempre vai dar em divórcio. Então ela já ia para um relacionamento acreditando nisso, então ela se voltou ali para abrir a relação, para ter, né, um poliamor. Ela era uma mulher rápida, prática, produtiva para fazer dinheiro, mas dentro dela, né, tinha aquela capa de frieza, né, aquela capa de bem resolvida, mas dentro dela ela tinha, assim, né, uma necessidade, ela tinha, assim, né, um desejo de ser cuidada, de ser amada. Tanto é que tem uma parte ali de um episódio que ficou muito na minha cabeça, né? Que mostra como a alma dela gritava, né? E desejava ser uma garota, não ser a mãe, né? Mas ser vista como um par, como uma mulher. Ela tá conversando com o Raul, e nisso já passaram várias coisas, né? Eles se separaram, depois voltaram, ficaram com o relacionamento aberto. Aí ela conheceu uma outra mulher. E nesse momento ela fala pra ele que vai casar, ele fala se ela não vai convidar ela pro casamento, ela diz que não. Aí ele pergunta pra ela, o que você viu nela? Aí ela falou assim pra ele, Raul, eu precisei me envolver com outra mulher pra sentir a garota da relação. Aí ele fala pra ela, e você foi o quê pra mim? Aí ela fala, a mãe, Raul, eu fui a sua mãe. Olha que pesado isso, né? Então, na verdade, mostra algo na alma dela, que não é que ela queria viver um poliamor, que ela queria viver por aí, e quem quer tá tudo certo, né? Cada um com seus cada um aí, que aqui não tem julgamento, mas eu tô dizendo dessa personagem, né? Na verdade, primeiro que ela não acreditava no amor, talvez por aquilo que ela tinha vivido, ela acreditava que o casamento não ia durar, depois ela até aceita casar com essa moça, mas por ela ter esse arquétipo de mãezona, esse arquétipo de cuidar e de não querer depender do outro também, porque a mãe é aquela que nutre, a mãe cuida, a mãe vai lá, dá carinho, dá amor, dá dinheiro, dá tudo, mas a mãe não busca receber do filho, né? Ela não quer de volta, né? Ela dá incondicionalmente, né? E ela fazia assim com os relacionamentos dela, tanto é que quando ela precisou, que ela ficou doente, ela precisou fazer uma cirurgia, na verdade, que ela ia não poder mais ter filho, coisa e tal, ela não quis que ninguém fosse lá, ela não falou pra ninguém pra ir lá com ela,
para auxiliar ela, né, para cuidar dela. Tanto é que o Raul ficou sabendo e foi. A Esther acabou indo também, mas ela não chamou ninguém, né? Porque ela tem aquela arquétipo, não, eu sou a mãe, eu cuido. E aí, nessa frase dela, a gente entende que ela, na verdade, no fundo, ela queria ser a garota, né? Ela não queria ser a mãezona, mas isso já estava tão dentro dela, já era tão inconsciente, que ela acabava entrando nessas dinâmicas de relacionamento onde ela era mãe, né? E aí ela tinha que cuidar, ela tinha que fazer tudo, mas na verdade o que ela queria era ser cuidada, era ser a garota da relação, né? E aí ela fala isso pro Raul, e aí você fala, poxa vida, né? Precisa olhar para dentro, né? Ela precisa entender quem ela é e o que ela quer para poder trabalhar essa feminilidade dela ferida, né? Essas coisas que estão dentro dela que acabam atrapalhando, né? Esse sentimento de que casamento nunca não vai dar certo. Ela trabalha com divórcio, então ela vê muita gente divorciando, né? Achando que ela não consegue ter um relacionamento monogâmico com ninguém. Tanto é pra gente ver, né? Como esse arquétipo estava forte nela. Ela, quando ela separa do Arthur, ela vai namorar com um homem mais velho. E aí ela fica monogâmica com ele. Só que ela trai esse homem com o filho dele. Com o filho dele, que é mais novo. Que esse filho teve problemas com a mãe e só se envolvia com mulheres mais velhas. Ou seja, era um filhinho da mamãe. Esse homem precisava de mulheres. A mãe queria achar a mãe inconscientemente nas outras mulheres. E ela inconscientemente querendo ser a mãe desses filhinhos da mamãe. Então ela foi se envolver com ele. Aí depois ela termina com o pai, termina com o filho, enfim. Mas para você ver a dinâmica do negócio e como quando a gente age sem estar consciente, para onde isso nos leva. O que essa mulher, né? O que a luz traz pra gente de aprendizado, né? Que é necessário a gente ficar consciente, né? Que a gente não precisa e não devemos ter um filhinho da mamãe, né? Um homem para que a gente mande, para que a gente cuide no sentido de nutrição, de cuidado de mãe, sabe? Cuidar, ver se comeu, pagar as contas, ser a dona do dinheiro, né? Não, a gente precisa ser par, né? A gente precisa ser um cuidar do outro, precisa ter uma reciprocidade, mas a gente não tem que ser a mãe, a gente não precisa estar com alguém para mandar. E muitas mulheres vão para um casamento e se colocam nessa posição do marido, na posição de mãe. E você acha que um homem vai ter tesão e desejo na mãe? Não vai, e é inconsciente, né? Se a mulher se coloca como mãe, esse homem automaticamente, ele vai parar de ter desejo por ela, porque ele vai enxergar alguém que só manda, né? Alguém que só cobra, alguém que faz tudo por ele ali e não consegue ter desejo. E essa mulher, ela fica sobrecarregada também, porque ela não tem um parceiro, ela não tem um marido, ela não tem alguém que ela possa contar. Ela tem um filho que ela precisa cuidar, que ela precisa mandar, que ela precisa dar dinheiro, que ela precisa, sabe, cuidar das coisas pra ele. E não é isso, né, que é um relacionamento. Então a gente precisa estar atentos, né, a esse arquétipo dessa mulher bem resolvida, que na verdade não está resolvida verdadeiramente, né, com ela mesma, com quem ela é e com aquilo que ela quer. Bom, e vamos falar então da Daniele, né? Quem que é a Daniele? A Daniele é a esposa, a namorada do Pedro, né? Então o Pedro, quando ele perde o emprego, a Daniele, ela vai para a internet, vai para o Instagram, ela vai ser uma influencer digital. A Daniele, quando a gente assiste, né, todas as temporadas, a gente vê a evolução dela, né? Mas ela começa no arquétipo da mulher rasa, da mulher fútil, da mulher preocupada em parecer, ter e não ser. Então, quando ela assume esse lugar que ela vai para a internet, ela começa a fazer propaganda de produtos que ela não acredita, que ela não confia, que ela nem usa. Tanto é que quando termina ali, né, o vídeo que ela faz, ela, ai, credo, isso é ruim, não sei o quê. Então, ela faz aquilo só por dinheiro. E para aparecer, né? Ela é aquela pessoa que ela se preocupa muito com o que os outros vão pensar dela, que o que os outros vão acreditar quem é ela, o que ela se preocupa muito em querer aparecer, né? A forma com que vão ver ela. Então ela vende, muitas pessoas vendem a imagem dela, né? Mas algumas acredito que vendem a sua imagem verdadeira, né? A sua essência, quem a pessoa é de verdade. Outras pessoas vão vender uma imagem somente por dinheiro, né? Vão falar qualquer coisa na frente da tela porque precisa de dinheiro e precisa da validação do outro. E a Daniele era assim. Tanto é que quando ela terminou com o Pedro era o macho alfa, né, da série, o mais machista. E quando ela termina com o Pedro, ela não termina porque ela acha realmente lá no interior dela que ele é um machista e que ela não quer mais. Tudo bem que ele já estava tendo alguns atritos, mas quando ele vai lá pra internet, né, ele tá dando uma entrevista ao vivo. E aí a mulher começa a pressionar ele, né, colocar ele lá como o vilão, com falas machistas. Ela se sente na obrigação de desvincular a imagem dela da dele, para não prejudicar a imagem dela, e separa dele ao vivo. Ou seja, ela não faz aquilo porque realmente
ela desgostou dele, realmente ela viu que ele é um machista, um macho escroto. Não, né? Na verdade, ela faz aquilo porque vão dizer dela, o que vão falar dela, ela tá perdendo seguidores, as pessoas estão deixando de seguir ela, de consumir o que ela vende, por causa da ligação dela com o Pedro. Então ela vai lá e termina. E aí ela vai e separa do Pedro, engravida dele, aí eles ficam juntos pelo neném por um tempo, sem ter nada e tal. E aí ela vai e começa a namorar um cara desconstruído. Ô meninas, vamos falar um trem aqui pra nós. Você quer na sua vida um homem desconstruído? Um homem mais emotivo que você? Um homem frouxo? Ninguém quer, né? E aí ela começa a ver isso. O cara chorava por tudo e por nada, não trabalhava, foi morar na casa dela, ela que sustentava. Gente, ninguém quer um homem desconstruído. Quem inventou a desconstrução? Não estamos dizendo que nós queremos, né, que as mulheres querem homens machistas, escrotos, mas a gente quer macho de verdade, né? Nós, mulheres, precisamos de homens de verdade, né? Homens que têm atitude, que estão na frente. E aí, o que ela fez? Trocou o Pedro pelo macho desconstruído. E aí ela percebeu que ali também não era o lugar dela. Então, no final, ela até separa dele. Não voltou com o Pedro, mas eu acho que se tiver outras temporadas, eu acredito que sim, ela vai voltar. Mas que a gente precisa aprender aqui com a Daniele, né? Que muitas vezes, algumas de nós, ou muitas de nós, estamos muito preocupados em parecer ser do que ser, né? Muito preocupado com o que os outros vão pensar e não o que nós mesmos sentimos e o que nós mesmos pensamos. E às vezes a gente toma atitudes não baseada naquilo que a gente quer de verdade, mas aquilo que a gente acredita que outras pessoas vão validar. Né? E aí a gente precisa ficar conscientes para isso, né? Conscientes de saber que nós somos mulheres maduras e que precisamos tomar as atitudes baseadas naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente sente. Não pela opinião dos outros, né? Não porque o que os outros vão pensar. Sair do raso. A Daniela era muito rasa. Depois ela foi amadurecendo e acredito que ela vai amadurecer muito mais se tiver próximos episódios. Mas ela era muito rasa, né? Ela era muito... esposa troféu, a namorada troféu, a bonitona, a magra, né? Ela era aquela mulher que o Pedro levaria, né, ali no evento dele, bonita, maravilhosa, mas que não tinha profundidade, né? E depois ela foi mudando isso. Então, pra Daniele, é essa mulher fútil e rasa. A Blanca, gente, a Blanca é a ex do Santi. A Blanca é aquela mulher totalmente desconectada com ela mesma, desconectada com os outros, egoísta, desconectada com a própria filha. Se o autor fosse falar do passado e da infância da Blanca, provavelmente ela não teve uma mãe presente, ela não sei se a mãe dela, né, faleceu, abandonou, enfim, ou era presente só de corpo físico, porque a Blanca é aquela mulher... Você não vê uma ligação dela com a filha, de momento nenhuma conexão de mãe e filha, né? A filha sai da casa dela, vai morar com o pai, ela vai lá fazer um showzinho, mas só por aparência, e depois ela volta quando ela termina com o cara que ela traiu o marido. Então ela trai o Santi com um dentista, vai morar com o dentista não quer mais ela, aí ela volta. Quando ela volta querendo ficar com o Santi não quer, enfim, mas aí ela começa a sair com outros homens, que ela entra na pilha da filha, né, dos 10 corpos pra poder esquecer o ex, e aí ela vai pro Tinder, e você não vê a conexão dela, o amor com ninguém, né, ela vai fazendo aquilo que dá vontade, que dá na telha, sai com um, sai com outro, não trabalha, quer que viver bem, quer que o Santi banque ela mesmo, né, estando divorciada. Então é uma mulher vazia, né, sem conexão profunda, sem raiz. É uma mulher que não conseguiu ter raiz com ninguém. É uma mulher que nem com a própria filha, né? É uma mulher que ela não se preencheu. Ela tá totalmente desconectada da essência dela, das raízes dela, da ancestralidade dela. Ela tá no mundo da lua, digamos assim, né? E quantas de nós, né? Olha pra sua vida, de repente, se você não é uma Blanca, né, que talvez não nessa essência tão pesada, né, de desconexão até com a própria filha, mas que não tá no mundo da lua, que não tá sem raiz, sem saber quem é, sem buscar conexão com ninguém, sem conexão nem com ela mesma, né, sem saber nem o que ela tá sentindo realmente. Então, se tá com um hoje tá bom, com o outro tá amanhã tá bom, enfim. Mas que a gente possa estar atentas a tudo isso. Então, meninas, eu trouxe aqui essas 4 perfis de 4 mulheres. Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu quero falar sobre esses casais, né? O que o perfil de uma com o outro, vamos supor, a Daniele com o Pedro, que fuzuê que rolou ali através dessa conexão deles. Como sempre, a corda tem a caçamba, né? A tampa tem sua panela. Então, se eles se atraíram, é porque algum motivo tinha. E eu vou falar no próximo vídeo. Beijos, até!